Abra sua Bíblia, então, Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Algumas outras versões diz, te acrescentarão prosperidade e vida longa, ou prosperidade e paz. Verso 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela ação do teu Espírito Santo neste lugar. Nós queremos, de fato, ouvir a sua voz. E, de fato, Deus, nós precisamos da sua voz. Nós não podemos sair daqui como nós chegamos. Fala conosco. Nos aviva através da sua palavra. Nos fortaleça por meio da tua palavra, nos enriqueça através da sua palavra, nos abençoe, nos ensine a guerrear, nos ensine a vencer, nos ensine a permanecer firmes por meio da sua palavra. E em nome de Jesus nós vamos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Aleluia. Eu imagino que a maioria de nós já temos conhecimento de que o livro de Provérbios é um dos livros mais tremendos da Bíblia, porque ele trata de sabedoria. E Deus quer nos dar sabedoria para vencer, sabedoria para viver, sabedoria para sermos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Provérbios trata da sabedoria de Deus. E nesse tempo, meditando no capítulo 3, Deus me deu alguns tópicos, algumas chaves para o sucesso. Eu vou compartilhar algumas dessas chaves aqui, até porque não dá para pregar isso tudo numa única noite. Então nós vamos tentar ir até o versículo 5. E a primeira chave do sucesso para todos nós. Quem quer ter sucesso aqui, primeiramente? Deixa eu perguntar aqui. Se tiver alguém muito desanimado com sucesso, eu não quero sucesso na vida, não. Olha, você está no lugar que você vai ser impactado com a palavra sucesso o tempo todo, então, eu acho que você deve mudar o coração aí. Porque o Espírito Santo quer que tenhamos sucesso. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus quer que você tenha sucesso e que você seja um êxito em tudo na sua vida, para a glória de Deus. Preste atenção qual é a primeira chave do sucesso. Está no versículo 1. O texto começa dizendo, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Irmãos, não tem como termos sucesso longe da palavra de Deus. O meu sucesso, o teu sucesso está na palavra de Deus. Veja Deus falando, não te esqueças dos meus ensinos. Por que o Senhor está falando, não te esqueças dos meus ensinos? Da minha instrução, dos meus princípios? Porque a gente se esquece muito fácil. Se perguntar qual foi a mensagem que foi pregada domingo passado, muita gente não sabe. A gente se esquece muito rápido.
aquilo que Deus falou, aquilo que fomos ensinados. Deus está dizendo, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Livro de Josué, no capítulo 1, Deus vai dizer para Josué qual é a chave para o sucesso. Ele diz a Josué, tão somente ser forte, no versículo 7, Josué 1, versos 7 e 8, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diga, o meu sucesso está na palavra de Deus. O nosso sucesso está na palavra. Então nós precisamos de algumas coisas. Precisamos ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Diga comigo, ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Esse é o segredo do sucesso. Deus disse, não te esqueça dos meus ensinos. Teu coração precisa guardar a minha palavra, guardar os meus mandamentos. Não te esqueças dos meus ensinos. Deus vem a Josué e diz para ele, você precisa meditar na minha palavra, de dia e de noite. Medita nela dia e noite. Para quê? Por quê? Para que você tenha cuidado de fazer do jeito que eu estou falando. Para que você não se esqueça do que eu te disse, daquilo que eu lhe ensinei. Salmo capítulo 1 também vai dizer a mesma coisa, de forma um pouco diferente. Salmo capítulo 1, verso 1 em diante, diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens nunca não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Preste bem atenção, não basta vir no culto no domingo, não basta vir no culto na semana apenas. Nós precisamos ter a Bíblia como o nosso livro de cabeceira. Nós temos que amar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, buscar a palavra. Recebeu a palavra de Deus no culto, chega em casa, você prescuta a palavra, medita ainda mais, busca mais. Toda pessoa que se volta para a palavra de Deus entra em avivamento espiritual. Toda pessoa que se volta para a palavra de Deus começa a crescer espiritualmente. A palavra de Deus produz esse crescimento na nossa vida. É mais fácil discipular um discípulo que o tempo todo está buscando a palavra. E a gente percebe o progresso espiritual. João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, em vós, permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deus vem ao Salomão e diz a ele, meu filho, não te esqueças dos meus ensinos. O teu coração guarde os meus mandamentos. Onde é que é para guardar os mandamentos? No coração. Salmo 119, versículo 11, a Bíblia diz, eu guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Nosso coração tem que estar cheio da palavra. E se o nosso coração estiver cheio da palavra, nossa boca vai falar a palavra. Vai emanar a palavra de Deus. Eu sei que a gente precisaria gastar muito tempo nesse tópico aqui, porque é uma grande verdade que muitos hoje já não leem mais a Bíblia. Nós queremos ter tempo para WhatsApp, internet,
jornais e tantas outras coisas. Mas se nós nos voltarmos para a palavra de Deus, o nosso sucesso será garantido. Comece a marcar a sua Bíblia. Coloque um propósito nesse ano e comece a ler a palavra mais. Comece a buscar mais a palavra. Não tem como ter sucesso fora da palavra de Deus. O sucesso está aqui, ó. Esse livro aqui tem um poder de transformação, de mudanças. Esse livro aqui nos faz mais sábios, nos torna mais prudentes, nos ensina como vencer, nos torna mais inteligentes, conhecedores e sábios do que muitos dos nossos mestres. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Primeira chave do sucesso, Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 1. Não te esqueças dos meus ensinos. E diz porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Segunda chave do sucesso, versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A segunda chave é pratique a bondade e a fidelidade. É praticar a bondade e a fidelidade. A primeira chave é realmente ler, meditar e praticar a palavra de Deus. A segunda chave é praticar a bondade e a fidelidade. Praticar a bondade. Se tem uma coisa que o mundo precisa ver, é a diferença na nossa vida, sim ou não? Qual é a pessoa que você está demonstrando bondade com ela hoje? A gente não pode ser legalista. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. Nós não podemos ser legalistas. A gente vem para a igreja e ouve a palavra e vive uma vida religiosa e não sermos bondosos. Benignidade fala de bondade, fala de amor. A bondade é um fruto do Espírito Santo. Eu estive hoje visitando uma pessoa e a gente percebe quanto nós, igreja, precisamos estar muito mais solícitos. Porque essa pessoa está bem adoentada, está bem impossibilitada de fazer muitas coisas. Impossibilitada de fazer muitas coisas. E é nessas horas que o evangelho tem que ser prático, não pode ser teórico. É nessas horas que nós, as células, a igreja, precisamos ir até essas pessoas que estão tão perto da gente, que já até vieram a nós. Estender as mãos amigas, estender a nossa destra de comunhão e de ajuda. Eu fiquei pensando como a gente tem necessidade hoje de praticar mais a bondade. Tem um vídeo que mostra um homem que ele coloca um vaso de flor para receber uma água, porque estava caindo água e o vaso estava fora da água. Ele está comendo, ele pega lá um pedaço da sua carne e dá para um cachorro. Tem um menininho com a mãe pedindo esmola e ele vai lá e coloca uma nota, um valor maior. Tem uma senhora empurrando o carrinho e ele ajuda a empurrar. Esse vídeo fala de bondade. O mundo está carente de bondade. E algumas seitas até trabalham muito isso, melhor do que a gente. E nós precisamos melhorar nosso nível de bondade. Então, num dado momento nesse vídeo, ele acha que aquele menino havia sumido, que tinha acontecido algum desastre com a criança. Mas quando ele observa, está vindo um menino, indo para a escola com a mochilinha, com o uniforme da escola. E aquilo alegrou muito ele. Enquanto ele fazia o ato de bondade, tinha um senhor reprovando o ato de bondade. Porque vai sempre ter alguém para reprovar o nosso ato de bondade. Vai sempre ter alguém para criticar. Para que isso? Não precisava capinar um quintal de alguém, ajudar uma pessoa a fazer uma comida, uma pessoa que está impossibilitada, ir na casa de alguém e fazer uma faxina. Você já fez isso?
pintar uma casa de uma dona ou de uma pessoa que já não pode mais dar uma limpeza na casa, emprestar um carro para um amigo no momento de necessidade. Nós precisamos ser heróis na vida de alguém, mudar a história da vida de alguém, investir em alguém, mudar a história, adotar uma pessoa, fazer algo mais. Nosso evangelho não pode ser só um evangelho de teorias. E a pergunta é, com quem você está praticando bondade agora? O texto está dizendo que quando nós fizermos isso, nós vamos alcançar favor, nós vamos achar graça diante de Deus e dos homens. Olha o resultado. Nós vamos ser bem-sucedidos com Deus e com os homens. Nós vamos cair na graça de Deus. É isso que está dizendo aqui. O verso 4 está dizendo que quando a gente praticar bondade e fidelidade, nós vamos cair na graça de Deus e na graça dos homens. As portas vão se abrir. Tem gente que é ruim com o patrão, não sabe servir, é ruim, não tem bondade no coração. Nós não podemos somente ser fiéis a Deus, aquela fidelidade legalista, e não ser bondosos. Deixa eu mostrar para você algumas coisas que Jesus vai nos ensinar. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Verso 14 em diante. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diga, minha luz tem que brilhar. Irmãos, no meio dessas trevas, a nossa luz tem que brilhar. Em outras palavras, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos ser ruim. Tem gente que é ruim, tem esposa ruim, tem marido que é ruim para a mulher. A gente tem que ser bondoso, bondoso com os filhos bondosos com os pais. Nós precisamos ser bondosos uns com os outros, bondosos com a família da fé. Olha aqui um ato de bondade que aconteceu. Tem alguém que tem uma geladeira para doar e a irmã levantou a mão. Eu tenho, apóstolo. Nós temos que ser bondosos uns com os outros dentro da igreja. Podemos nos irritar à toa, tem que ser bondoso. Ajudar um irmão que está necessitado, socorrer o outro. Nos dias de trazer a oferta do quilo, um alimento, isso é um ato de bondade também. Mas não precisa parar só nisso. Melhor coisa é dar. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, que nós devemos exercer essa bondade primeiro com os da família da fé. Mas também a Bíblia diz que nós devemos fazer isso para com aqueles que não são da família da fé. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, que se alguém não tem cuidado dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então nós temos que ser bondosos com a nossa família. E lá está falando de filhos cujos pais já são de idade. Está falando de netos que tem lá uma vovó que é viúva, que deve exercer bondade com a vovó. Está falando da família, da parentela, exercer bondade, não apenas descartar, não só jogar no asilo e deixar lá mofando ou se acabando lá. Exercer bondade. Deixa eu te mostrar um texto em Mateus 25, Jesus falando sobre isso. Mateus 25, versos 34 a 40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos?
ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. No dia do juízo, vai acontecer isso aqui. O sul do Brasil não pode, o Paraná, Curitiba não pode carregar esse estigma, nós evangélicos principalmente, o povo de Deus, de que é um povo frio, gelado, que não liga para ninguém. Isso não pode acontecer na igreja. Isso não pode acontecer conosco. E nós temos tido muitas oportunidades. Nós temos que estar pronto a servir, pronto a hospedar, a exercer bondade, a exercer o nosso cristianismo. Nosso cristianismo não pode ser teórico, tem que ser prático. Nós temos que estar pronto a socorrer, ajudar. O livro de Tiago vai dizer que se nós vemos alguém necessitado, e nós simplesmente damos a paz para aquela pessoa e não fazemos nada, a nossa fé é uma fé morta, não vale nada. Se alguém bateu na sua porta necessitado, o texto de Provérbios 3 vai dizer: se você pode fazer alguma coisa, não diga para essa pessoa voltar no outro dia, resolva o problema. Não leve para outro. Diga bondade e fidelidade. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, vai falar sobre a fidelidade. Algumas pessoas são muito caridosas, mas não são fiéis a Deus, e acham que assim pode também substituir a fidelidade. Não pode. Bondade e fidelidade têm que andar juntas. Não basta ser fiel, eu preciso ter um coração muito humano com o meu próximo. Não basta apenas eu ser legalista, eu ser fiel com Deus e esquecer a humanidade. Não, eu tenho que ser bondoso com as pessoas. Tem muita gente necessitada no mundo. E nós, o povo de Deus, temos que refletir a glória de Cristo. O que é que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? E é assim que eu devo fazer, como Jesus faria. Nós também não podemos ser apenas bondosos com os homens e desleais com Deus, infiéis a Deus. Por isso, 1 Coríntios capítulo 4, a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Sabe o que é dispenseiros aí? Mordomos. Deus requer que eu e você, como mordomos, administradores dos recursos que não são nossos, tudo que nós temos é de Deus, que eu e você sejamos encontrados fiéis. Fiéis. Fiéis em tudo. E não é só no que diz respeito aos bens materiais, mas também fiéis no cuidado da família, no cuidado das coisas que Deus tem nos confiado. Deus requer isso de nós. Número 3, Provérbios capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu encerro com essa parte. Deixa eu só achar aqui. Provérbios 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar tem a ver com fé. A fé é confiança. Confiança é ter fé. O texto está dizendo: confie mais em Deus do que na sua própria cabeça. Confie em Deus e não nos seus pensamentos. Confie em Deus e não nos seus cálculos. Confie em Deus. Salmo 37 nos mostra que quando nós confiamos em Deus, escute isso com atenção, já estou encerrando aqui. Salmo 37, você precisa ler, eu não vou ler os versículos agora. Salmo 37 vai mostrar que quando nós confiamos em Deus, então nós descansamos, nós entregamos as coisas nas mãos de Deus e nós esperamos em Deus.
Quando nós confiamos, nós não nos irritamos mais, não nos impacientamos mais. Quando a gente confia, a gente entrega. Confiar é entregar, e descansar, e esperar. O texto está dizendo, se você quer ter sucesso na vida, quer ter sucesso com Deus, confie em Deus. Não dá para a gente querer ter sucesso com Deus duvidando do caráter de Deus. Não dá para querer ter sucesso andando com Deus e não entregando realmente a nossa vida a Ele. Não confiando que Ele vai cuidar das coisas. Mateus capítulo 6, Jesus vai mostrar para nós que quando nós confiamos em Deus, nós não andamos mais ansiosos com as coisas dessa vida, com o que havemos de comer, com a roupa, porque Deus está cuidando de tudo, sim ou não? Ele alimenta os passarinhos, Ele veste o lírio do campo, e Jesus vai dizer várias vezes, vocês valem mais do que isso para Deus, vocês valem muito mais do que os pássaros, do que os lírios. Se Deus cuida assim deles, o que Ele não fará com vocês? O que Ele não fará conosco? Confiar em Deus. Essa palavra é muito rica. E a grande verdade é que, escute isso aqui, isso é muito sério. A gente confia mais no nosso braço e no nosso dinheiro, principalmente. E quando essas coisas faltam, parece que tiraram o nosso tapete. Mas Deus quer que a gente confie nele. Confie no Senhor de todo o teu coração, diz o texto. 2 Crônicas, capítulo 20, você vai ver a história do rei Josafá. Agora no Antigo Testamento. E a história de Josafá nos mostra que mesmo diante das maiores batalhas da vida, nós podemos confiar em Deus. Josafá estava num momento delicadíssimo, difícil. 3 nações poderosas se uniram contra Judá, o reino de Judá. Eles iam ser destruídos. Mas quando ele recebeu a palavra de Deus, esse homem confiou de tal maneira que ele mandou o exército recuar. E sabe o que ele mandou aí na frente? Os adoradores. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nós confiamos em Deus, ainda que a guerra esteja grande na sua casa, você vem para a igreja buscar a Deus e vem adorá-lo. Você sabe que Deus está cuidando de tudo. Pode ser a maior batalha, tudo diz não, mas você diz, eu creio, eu confio no meu Deus, eu vou adorá-lo. Confiar em Deus de todo o nosso coração e não apoiarmos o nosso próprio entendimento. Quando nós confiamos em Deus, o medo cai por terra. É isso que Josafá nos ensina, ele estava com medo. Mas agora ele estava tão confiante, que ele diz ao exército, podem recuar, podem ir para trás da fila, e que venham os adoradores. Confiar em Deus nos momentos mais difíceis. Porque confiar em Deus quando as coisas estão bem é fácil. Mas quantas vezes eu vejo pessoas que no momento da batalha, elas recuam. Não vou mais para a igreja, as coisas não estão legais. Eu não vou para o culto hoje porque as coisas não estão indo bem para mim. Está dando tudo errado. Mas é nessa hora que nós temos que buscar mais a Deus. Em 7º lugar, Salmo 112 mostra que quando nós confiamos em Deus, o nosso coração, ele não se abala com as más notícias. Eu creio que isso é importante porque a gente está vendo más notícias todo dia no jornal. Esses dias eu entrei no Facebook, só tinha lá, ação contra a corrupção, não sei o quê, corrupção. E só dava isso no Facebook. Postagens ligadas aos escândalos. É imposto, é mais não sei o quê. A Bíblia diz no Salmo 112 que o justo, o homem que teme a Deus, ele não se abala com as notícias más, porque ele confia. Diz lá o texto, o coração desse homem é firme, ele não se abala porque ele confia no Senhor. Eu disse para os irmãos aqui há pouco tempo, eu li o livro de Salmos todo, marcando todos os versículos que falavam de confiar em Deus. E eu notei uma coisa, a minha fé foi muito fortalecida nesses dias.
Eu não conseguia dar atenção para as notícias, porque meu coração estava cheio da palavra, e meu coração estava fortalecido em Deus. O texto está dizendo, uma das chaves do sucesso é confiar no Senhor de todo o nosso coração. Interessante que Marcos capítulo 5, a gente vai ver em Marcos capítulo 5, Jesus curando uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Nós vamos ver lá que nesse momento que Jesus vai curar essa mulher, na verdade ele estava indo para a casa de Jairo. Jairo era um dos líderes da sinagoga, era um dos líderes dos judeus, dos fariseus. E Jairo foi atrás de Jesus porque a filha dele estava muito mal. E nesse momento que Jesus está indo socorrer a filha de Jairo, então essa mulher, que tem 12 anos, que está sofrendo, ela interrompe a caminhada de Jesus, porque ela tocou nas vestes de Jesus, e ela foi curada, e Jesus parou ali, perguntou, quem me tocou? Eu senti que de mim saiu o poder. Então parou a caminhada. E é nesse momento que chega alguém dizendo para Jairo, não incomodes mais o mestre. Não importune mais a Jesus, porque a tua filha já morreu. Em outras palavras, não dá mais. Jesus não veio suficientemente rápido, ele se atrasou, não tem mais jeito. Fico imaginando o pai nessas horas. O Jairo certamente desabou a chorar. Mas foi nessa hora que Jesus olhou para ele e disse, não temas, creia somente. Sabe o que é crer? É confiar. Não temas, crê somente. Não tinha mais jeito. Para o homem, para Deus sempre tem jeito. Não temas, crê somente. Para Jairo estava tudo acabado, mas para Jesus não. Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor sobre a morte. E é interessante que é nesse momento que um dos milagres mais tremendos acontece. Essa mulher de 12 anos que está sofrendo é curada. E a filha de Jairo foi ressuscitada pelo poder de Deus. Porque Jairo decidiu crer. Ele acompanhou Jesus até a sua casa. Quando chegou na sua casa, você sabe como é que estava o clima lá? Já tinham até chegado as carpideiras. O que é as carpideiras? Não é o pessoal que ia capinar o mato lá, não. As carpideiras eram as mulheres contratadas para chorar. Elas já estavam lá. Jesus demorou a chegar. As carpideiras já estavam lá prontas para começar a chorar. E Jesus mandou todo mundo sair da casa. Tira esses incrédulos daqui. E alguns disseram, ele é louco, esse Jesus. Será que o senhor não entende da morte? Nós sabemos quando a pessoa está morta. Jesus disse, vocês podem até saber sobre a morte, mas eu sei sobre a vida. Aleluia. E mandou que todos saíssem. Chamou Pedro, Tiago e João, entrem comigo. Eu quero ensinar vocês como é que se faz quando há morte na casa. E ele ordena, Talita cume, menina, levanta-te. E o milagre da ressurreição aconteceu ali. Quando tudo diz que não. Tem uma canção muito linda. Pode preparar essa canção aí. Há uma voz que nos encoraja a prosseguir. Sabe qual é essa voz? A voz de Deus. Em 1 Reis, capítulo 17, nós vemos Deus enviando Elias à casa de uma mulher viúva. Ela estava ali numa situação difícil. Deus tira Elias do ribeiro de Quizon, onde ele estava sendo sustentado pelos corvos. Ali ele bebia da água do ribeiro, mas o ribeiro secou. Deus agora diz a Elias, eu já preparei um lugar para você. E que lugar? A casa de uma mulher viúva, que tem um filho, e que só tem farinha e azeite para fazer a última comida. É assim que Deus trabalha. Mandou Elias lá para cá dessa viúva. O que poderia acontecer com esse profeta no outro dia, hein? Ele chega para essa mulher, depois de viajar, cansado,
andou bastante, certamente o sol devia estar muito quente, uma seca terrível. Primeira coisa que ele faz quando vê essa senhora catando os gravetos lá para assar um bolo. Ele pede água. E a água já era algo raro. Aquela mulher daria para ele um copo com água, já estaria dando uma grande oferta. Porque estava difícil encontrar água. Quando ela sai para dar água para esse homem, num tempo de seca, Elias não se contenta, nem deixa esperar, não deixa nem a mulher chegar com a água. Já faz o segundo pedido. Parece que os profetas têm hora que são meio insensíveis, né? Já fez o segundo pedido. Aqui, só um minutinho, senhora. Traz também um pedacinho de bolo aí, ou de pão para mim, que eu estou numa fome terrível. Andei muito para chegar aqui. Ela olhou para ele e falou assim, aqui, homem de Deus, vai com calma aí, viu? Eu estou pegando esses 2 gravetos aqui, não precisa nem de muita lenha. Estou pegando esses gravetos aqui e eu vou fazer eu tenho um pouquinho de farinha só e um pouquinho de azeite. Pensa num pão ou num bolo horrível. Azeite e farinha só. Ela não falou que tinha sal, que tinha ovos, manteiga, só falou que tinha azeite e farinha. Eu vou fazer o último bolo. É um para mim e para o meu menino. Não tem para convidado. E nós vamos comer e vamos esperar a morte. Ela poderia até ter dito, não sei o que aconteceu que não está chovendo. E ele sabia. Nós só temos isso para comer. Mas o que Elias disse a essa mulher foi, vá e faça primeiro para mim. E assim diz o Senhor. E eu me arrepio quando eu vejo isso na Bíblia. O azeite não vai acabar. E a farinha também não vai acabar. Até enquanto Deus não fizer chover sobre a terra. Deus vai prosperar. Vai haver provisão na sua casa. E sabe o que essa mulher fez? Ela arriscou. Ela creu. Ela confiou. Se ela não tivesse crido, ela não teria feito coisa nenhuma. Batia a porta na cara dele e falava, pode ir embora, seu explorador. Não, mas ela creu. Ela fez e deu a ele. E quando esse homem comeu, a bênção se estabeleceu na casa dessa mulher. Houve prosperidade na sua casa. Houve um milagre chamado milagre da provisão e da multiplicação. Confie em Deus. Quer ter sucesso? Se nós queremos ter sucesso, o sucesso com Deus é possível. E não é complicado. Primeiro, o sucesso com Deus, ele está contido na sua palavra. Nós precisamos ler, meditar e praticar a palavra. Segundo lugar, praticar a bondade e a fidelidade. Nós não podemos querer ser o bondoso com as pessoas e ruim com Deus. Nós devemos ser fiéis a Deus e bondoso com os homens. A nossa luz tem que brilhar nesse mundo de trevas. Nós temos que fazer a diferença. E em terceiro lugar, confiar em Deus de todo o nosso coração. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Confiar em Deus. E não nos apoiarmos no nosso próprio pensamento. Confiar em Deus de todo o nosso coração. Quem entendeu essa palavra nessa noite? Irmãos, essa palavra é muito prática. 3 coisas nós precisamos fazer aqui hoje, então. Primeiro, se você não tem lido a Bíblia mais, eu quero te convidar a acordar mais cedo amanhã para ler a palavra de Deus. E você pode começar lendo o livro de Salmos ou Provérbios. Segunda coisa, seja herói na vida de alguém. Talvez o seu vizinho não é crente e ele está precisando de ajuda. Talvez alguém que você passa perto dessa pessoa todos os dias está precisando de ajuda. E você faz que nem aquele sacerdote, passa longe. Faz que nem o levita, passa longe, evita o contato. Esses dias nós estamos aqui com o Leivander. Leivander é um seminarista da nossa igreja. Ele veio lá de Manaus para estudar aqui. Ele não tem pai aqui, ele não tem mãe aqui, ele não tem os irmãos dele aqui. Hoje eu levei ele para comer. Eu não fiquei com ele, porque eu fui comer a minha comidinha light.
Mas eu deixei ele no São João ali. E paguei o almoço para ele. Eu não estou contando isso aqui para me ensoberbecer de alguma coisa, nada disso. Mas eu queria que a igreja também entendesse que nós precisamos receber. Eu vejo alguns jovens que chamam ele para comer pizza, eu acho que quando ele vem para cá ele tem engorda. Mas se você não sabia, eu levando esse rapaz aqui. Vem aqui, levando, rapidinho. Ele nem parece que é amazonense, ó. Ele parece que veio lá do Rio Grande do Sul, ou da colônia dos alemães ali, ó. Esse cara tá elegante demais, ó. Meu companheiro de caminhada aí de vez em quando. Ele está aqui na nossa igreja, hospedado aqui. Então, se você gosta de receber pessoas, e se não gosta, aprenda a fazer isso. Porque um dia nós vamos estar diante de Jesus. E Ele vai dizer assim, você me deu comida. E você vai perguntar, mas quando eu te dei comida, Senhor? Quando você deu aquele pequenino forasteiro, aquele estrangeiro. Ele é estrangeiro em termos de estado. O estado dele é muito longe daqui, em Manaus. Ele está aqui conosco. Então, que a gente seja essa igreja solidária, uma igreja que estende a mão, que nada falte para ele aqui. Hoje eu falei, vamos fazer a lista lá de compras e tal, e os pastores já têm cuidado disso aqui, mas a gente está sempre atentos a isso. Mas, irmãos, é ruim você estar numa situação só no templo da igreja, e os irmãos, cada um na sua casa. Ele precisa de contato. Eu estou falando isso por ele nunca falou isso comigo. Mas eu gostaria de ter contato com os irmãos. De ir na casa de um irmão, e dar um alô para o outro. E que bom, irmão, como é que está? E ouvir as histórias, e tomar um café juntos, e contar uma bênção juntos, ao redor de uma lasanha. Oh, meu Deus. Amém. Chega, eu já fiz muita propaganda sua. Me livra, Jesus, que eu não estou podendo. Seja uma pessoa que confia em Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a área da sua vida que nesse momento você não está confiando em Deus? Eu não estou confiando em Deus em relação ao meu casamento. Eu já disse um monte de besteiras, eu acho que o meu casamento vai acabar. Para de falar bobeira. Confie em Deus para a restauração do seu casamento. Seu filho está nas drogas, está perdido, está acontecendo algum problema na sua casa em relação aos teus filhos. Meus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor. Comece a profetizar a palavra. Deus pode transformar. Não há nada que Jesus não possa fazer. O que nós precisamos é confiar em Deus. Deixa o restante com Deus. Deixa o resto com o Senhor. Amém? Confie em Deus. Tem situações na nossa vida que parece como aquele caso do Jairo. A menina já morreu. Não incomodes mais o mestre. Jesus está dizendo para você, não temas, creia somente. Em outras palavras, não tenha medo, confie em mim. Confie de todo o teu coração. Eu não tenho confiado em Deus nas minhas finanças, apóstolo. Para de perder. Confie em Deus nas tuas finanças. Se Deus não puder cuidar das suas finanças, então Ele também não pode cuidar da sua salvação. Como é que você vai acreditar que Ele vai cuidar da sua salvação, se Ele não pode cuidar nem da sua área financeira? Confie em Deus de todo o teu coração. E não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Amém?